Olá, meu nome é Guilherme Marinho e nesse vídeo eu vou te explicar para quem é a revisão da vida toda. Essa revisão surgiu em razão da Lei 9876, que tivemos lá em 99 e que trouxe uma regra de transição e uma regra definitiva do cálculo de benefícios previdenciários, tanto benefícios como aposentadoria, auxílio acidente, pensão por morte, etc. Essa regra de transição determinava que os benefícios serão calculados a partir da média simples dos 80% maiores salários de contribuição a partir de julho de 94. Já a regra definitiva trouxe uma disposição muito semelhante, porém não limitava que fosse a partir de julho de 94, ou seja, era feita a média de todos os salários, considerando 80% maiores, de todo o período contributivo. E o INSS passou a aplicar em todos os benefícios a regra de transição, ou seja, limitando para que o início dos salários que seriam considerados fosse somente a partir de julho de 94. Então essa revisão não é para todo mundo, mas para alguns casos específicos. Quais são esses casos? Para aqueles segurados que recebem benefícios concedidos com base na legislação posterior a 29 de novembro de 99 e que seja anterior à reforma da Previdência que aconteceu agora em novembro de 2019. Por que isso, Porque com a reforma essa legislação acabou sendo renunciada. Então, de forma prática, outros dois requisitos também precisam ser observados. Se você possui remunerações anteriores a julho de 94, já que a revisão propõe que esses salários sejam considerados, senão a revisão perde o sentido, e além disso é preciso se atentar à data em que seu benefício foi concedido, porque existe um prazo decadencial que só permite que a revisão seja feita se for solicitada em até 10 anos contados da data do primeiro recebimento do seu benefício. Então, se você se encaixa nessas situações que eu mencionei, é muito provável que você tenha direito, sim, à revisão da vida toda. Mas aí a gente precisa analisar se ela é vantajosa, Porque nem sempre, cumprindo esses 3 pontos, a revisão será um bom caminho. E eu falo isso baseado na experiência que a gente tem aqui no escritório, vários casos que nós já vivenciamos. Quais são as situações que podem resultar em um aumento do valor do seu benefício, hein? Aqueles segurados que antes de julho de 94 recebiam um bom salário, às vezes trabalhavam em multinacionais, bancos, empresas grandes, e que depois dessa data acabaram saindo, abrindo o seu próprio negócio e muitas vezes recolhendo como contribuinte individual em salário mínimo, Ou então situações que também a pessoa recebia aí um salário alto antigamente, antes de julho de 94, ou tinha um grande período de contribuição antes de julho de 94 e que depois dessa data tiveram pouquíssimas contribuições. Muito provavelmente, nesses casos, a pessoa ainda se aposentou por idade e considerou ainda que foi aplicado aí o divisor mínimo, acaba transformando a maioria dessas aposentadorias em aposentadoria de salário mínimo. Então, para você ter uma ideia de como essa revisão pode aumentar muito o valor do benefício, existem vários casos que eu já vi de pessoas que se aposentaram com salário mínimo e que com a revisão da vida toda começam a receber o teto, que hoje é R$ 7.087,22. Então, existem muitas pessoas nessa situação, mas você precisa tomar alguns cuidados na hora de identificar se essa revisão é um bom caminho para você. O primeiro cuidado que deve ser tomado é com relação ao prazo decadencial. Como eu mencionei antes, você não pode analisar de acordo com a data de concessão do seu benefício, que é aquela que consta lá na sua carta de concessão, que você recebeu do INSS quando se aposentou. Enfim, o que vai ser levado em conta para identificar a data inicial dessa contagem do prazo de 10 anos é a data em que você efetivamente recebeu o primeiro benefício. Além disso, tem pessoas que ainda têm o processo de aposentadoria em andamento e que foram feitas aposentadorias depois que passou esse prazo de 2019, mas que a pessoa vai se aposentar ou se aposentou com as regras anteriores à reforma, ou seja, já tinham direito adquirido, Significa que elas já poderiam se aposentar com as regras anteriores à reforma da Previdência. Então,
com a revisão da vida toda, pode ser que o cenário fique bem diferente para essas pessoas também. É importante mencionar que essa revisão não é apenas para aposentadoria. Eu falo aposentadoria porque é o mais comum, né? Mas existem outros benefícios que podem aumentar e muito com essa alteração na regra de cálculo. Alguns exemplos de benefícios que podem ser solicitados, né, na revisão da vida toda, por exemplo, pensão por morte, aposentadoria por invalidez, auxílio doença, auxílio acidente, né? E quando nós falamos em auxílio acidente, temos que considerar que ele gera um impacto imenso lá na frente quando o segurado for se aposentar. E demais aposentadorias. Existe uma gama imensa de benefícios que essa revisão pode contemplar. Outro ponto extremamente importante é a realização dos cálculos, né? Esses cálculos precisam ser realizados por um advogado especialista e que tenha experiência em cálculos previdenciários e também experiência no processo da revisão da vida toda, como um todo. Porque, apesar desse julgamento ter acontecido agora pelo STF, já faz tempo que é possível fazer esse pedido e nós só estávamos aguardando o resultado mesmo ser proferido pelo STF. Para ter certeza nos cálculos, para ter certeza de que existe o direito, existem vários documentos que precisam ser analisados, não só o CNIS e a carta de concessão, mas o lerite, contra-cheque, carteira de trabalho e qualquer outro documento que possa trazer, que possa demonstrar os valores das remunerações das datas. Especialmente se estivermos falando de um contribuinte individual que muitas vezes fez o recolhimento através da GPS, né? Aquele carnezinho laranja do INSS, e que, por ser antigo, muitas vezes não apareceu lá no CNIS, não apareceu no sistema do INSS. E esse é o momento de procurar um advogado previdenciário que esteja preparado para fazer esse cálculo e esse pedido na justiça para garantir o melhor benefício que você tem direito.